Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje Luiz Alberto Neto. Ele é o presidente da ABIMAQ, a Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos. Boa noite, Luiz Alberto. Boa noite, cara. Obrigado por ter aceito o convite para a entrevista nessa semana, que é uma semana quente. A gente viu aí divulgação de que o crescimento da economia em 2011 ficou abaixo dos 3%, menos do que o governo esperava. Nós vamos discutir isso com o nosso entrevistado de hoje, com o Luiz Alberto Neto. Mas antes, vamos, como sempre a notícia faz, falar um pouco da história pessoal dele. Você está com 52, o senhor está com 52 anos. Tira o senhor. Nasceu em 20 de maio de 59. Cresceu em São Paulo mesmo? Onde o senhor cresceu? Nasci e cresci na Zona Leste, perto do Corinthians, por isso sou corintiano. Corintiano, boa. Como é que é a sua família? O que seus pais faziam? Quantos irmãos o senhor tem? O meu pai e meu avô fundaram a nossa empresa. A nossa empresa foi fundada em 1950. Tanto é que ela tinha o nome do meu pai, era Nelson Albert. E a gente foi fabricante de engrenagens e redutores. Hoje na empresa sou eu e meu irmão. Né? Eu sou engenheiro, formado pela FEI, com pós-graduação na GV. E também tenho 2 filhos. Um está se formando em engenharia agora, na mesma faculdade que eu me formei, fazendo engenharia de produção. O menor tem 18 anos, é tenista, está querendo seguir a carreira profissional aí de tênis, fazendo os filtros aí, é um negócio meio pesado, mas graças a Deus, em relação à família, tudo E seguiu a carreira ali mesmo, seguindo os passos do pai ali, o engenheiro mecânico de produção que o senhor se formou, né? O que faz um engenheiro mecânico de produção? Eu vou te falar a verdade que eu nem me lembro mais. Engenheiro mecânico de produção, a palavra está lá, você mistura 2 coisas, você mistura a parte técnica da engenharia, né? 70% do teu currículo de engenharia é parte técnica, e 30%, 25% você entra mais na parte de administração de fábrica, administração em geral. Então, o engenheiro mecânico de produção, tem engenheiro elétrico de produção, o de produção ele te dá uma visão global da indústria, mais voltada para o técnico. E o engenheiro mecânico, o elétrico, ele é bem mais focado na área de cálculo, de engenharia mesmo. Então, o senhor está ali lidando com a ABIMAQ, que é uma entidade empresarial muito importante do setor produtivo do Brasil, ao mesmo tempo está tocando aí a sua empresa. O que faz nas horas vagas? Consegue arrumar alguma hora vaga? Tem algum hobby? Olha, minha família que reclama bastante. Hobby eu tenho, eu jogo tênis, gosto de futebol, esporte. E no final de semana a gente... Pra você ter uma ideia, como é que começa o meu dia, né? Eu levanto 6 horas da manhã, levo meu filho para a escola, faço questão disso, sempre levei, os últimos 15 anos faço questão de levar meus filhos para a escola, tomo café da manhã junto, que é um tempo que você tem de conversar, de conviver, para saber como é que está, vou para a empresa, de manhã faço o que eu tenho que fazer, e à tarde vou para a ABIMAQ, vou para Brasília, vou brigar pelo setor, brigar por esse Brasil melhor, e eu chego em casa geralmente depois das 11, 11h30, meia-noite. E essa é a minha rotina. Mas é uma coisa que eu gosto, entendeu? É uma coisa que me motiva, eu gosto, apesar de todos os percalços que a gente tem aí, mas é uma coisa que me motiva e eu tenho muita gente que me ajuda também. Então, se eu tenho meu irmão, né? Então alguém tem que trabalhar. Né? Então, meu irmão volta, então alguém tem que ficar na empresa, ele também é engenheiro, toca, e isso me ajuda muito. Se eu não tivesse isso, com certeza eu não estaria nessa parte aqui da empresarial ali, né? De representação empresarial. O que faz a ABIMAQ? Explica para o nosso telespectador, porque assim, indústria de máquinas e equipamentos. Qual que é o peso desse setor na nossa indústria? O que ela faz? Quais são os pleitos da ABIMAQ? A ABIMAQ é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Ela foi fundada há 72 anos atrás, é uma entidade bem tradicional. E ela foi fundada em cima do Sindicato da Indústria Têxteis, de máquinas têxteis. Hoje, né, para você ter uma ideia de número, nós representamos 4 mil empresas no Brasil todo, são 265 mil funcionários diretos, cujo salário médio é R$3 mil sem encargos, é o maior da indústria de transformação. O tempo médio de estudo dos nossos funcionários dentro das nossas plantas é de 9 anos, comparado com a Coreia. O faturamento do setor em 2011 foi de 85 bilhões de reais, exportações de 15 bilhões de dólares e uma característica que nós temos na ABIMAQ, que 85% dos nossos associados são pequenas e médias empresas com menos de 150 funcionários e pelo critério do BNDES, pequena e média empresa vai até 90 milhões de reais anos. Então, gera muito emprego, né? Então são 85% dos nossos associados são as pequenas e médias empresas. Mas onde você tem um alto valor tecnológico, tem inovação tecnológica muito forte nisso daí. E se você pegar o tempo médio das indústrias associadas à ABIMAQ, são empresas que têm mais de 30 anos.
20, 30 anos, são empresas tradicionais, porque é intensiva em capital. O senhor falou aí do tempo de estudo, ou seja, é um emprego de mais qualidade na indústria e de mais renda na indústria, né? E que nos últimos anos tem sofrido bastante. Até que a ABIMAQ agora em janeiro, o setor da ABIMAQ, não sofreu tanto quando comparado a dezembro, né? Mas tem sofrido bastante, não? Olha, quando eu assumi a ABIMAQ em 2007, eu peguei céu do brigadeiro lá. Então, 2007, 2008 veio... A gente estava bem até que em setembro veio a crise. Veio a crise. Né? Mas nós estamos sendo invadidos, né? Esse processo de desindustrialização no nosso setor, ele está virulento, ele tá muito forte. O que é desindustrialização? A gente vê os empresários o tempo inteiro falando na televisão, olha, está ocorrendo no Brasil uma desindustrialização. O que é isso, Luiz? A desindustrialização é fácil explicar. Hoje, né, a perda de competitividade que nós temos em função de câmbio e outros temas que a gente pode tratar aqui, mas hoje o principal é câmbio mesmo. E câmbio é o quê? É o real valorizado na comparação com o dólar, o que torna os nossos produtos mais caros para ser exportados, né? E o que facilita muito a importação, porque com o real forte, você tem um poder de compra maior para comprar produtos que estão com preço em dólar, não é isso? Isso, exatamente isso. Então, o que acontece? Quando eu não consigo competir mais com o chinês, principalmente hoje, o chinês é que está fazendo um grande estrago aqui no nosso setor. Então, o que eu começo a fazer? Eu vou na China, eu importo uma máquina da China, né? Eu trago essa máquina para cá, eu tiro a plaquetinha dela lá, do nome do Xing Ling, coloco a minha marca e revendo aqui dentro. Então, eu paro de fabricar a máquina aqui no Brasil. Passa a ser uma montadora. Eu passo uma vendedora. Então, no primeiro processo, o que começa? Eu começo a trazer componentes para montar minha máquina. No segundo processo, que eu começo a ver que o negócio começa a ficar bom, porque não tenho como competir, eu já trago a máquina inteira para cá. Então, eu paro de fabricar essa máquina, né? Eu revendo aqui, mas em termos de faturamento, eu continuo faturando, eu continuo recolhendo meus impostos. Então, quando a gente vê esses números de IBGE que o setor está faturando, se você entrar nos meandros desses números, você vai ver que tem muita coisa que a gente tem que separar. Eu estou faturando, mas não estou fabricando mais. Ou seja, eu deixei de fabricar e passei só a vender. Só a vender. Virei um mero... Emprega menos gente. Virei um comerciante, é o que eu falo. Essa crise toda que está vindo aqui no setor da indústria de transformação, a empresa pode acabar, mas o empresário não. O que é indústria de transformação? A máquina de equipamentos é uma parte dessa indústria. Só para a gente... O que é indústria de transformação? É aquela que gera conhecimento. Por exemplo, eu pego algodão e transformo isso em tecido, eu preciso de uma máquina. Eu estou transformando matéria-prima em produto acabado. Eu pego a matéria-prima, transformo isso em aço, estou transformando. Então, as indústrias que pegam a matéria-prima e transformam em aço é a indústria de transformação. A indústria que pega o aço e transforma aquilo numa máquina é a indústria de transformação. A indústria que pega a máquina e transforma num avião, num carro, é a indústria de transformação. Então, a indústria de transformação é aquela que gera conhecimento, ela necessita de conhecimento para fazer isso. E é onde se agrega valor. Deixa eu só te dar um exemplo. Diga. Por exemplo, a crise toda que tem no mundo todo. Você pega a Alemanha, né? Quem é que está segurando toda a Europa nas costas? A Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha tem o maior fabricante de máquinas do mundo e continua sendo. Tem uma outra regra universal no mundo que você não foge. Não existe país rico e desenvolvido que não tenha uma indústria de transformação desenvolvida, porque essa é a que gera riqueza, essa é que faz com que gera você... emprego de maior renda. Eu costumo contar, até para ficar bem claro, é a história da banana e da bananada, né? Um país que ele só produz banana, que tipo de emprego ele pode gerar, mesmo que ele seja super produtivo naquilo. Então, eu vou pegar máquinas para plantar banana, vou ter a pessoa para colher banana e paro nisso e vou exportar banana, viro exportador de banana. Então, isso a gente chama de commodity, a banana vem um commodity. E o país que escolhe para fazer a bananada, qual a diferença? Ele compra a banana, para eu fazer a bananada eu tenho que ter a minha avó que entende lá da receita, um engenheiro químico. Tem que ter engenheiro químico para fazer aquilo lá. Para eu fazer a bananada, eu preciso ter o fogão. Então eu vou mexer com a indústria do fogão. Esse fogão vai aço. Eu vou mexer com a indústria do aço. Para eu fazer a bananada, eu tenho que ter a panela. E assim sucessivamente. A nossa grande banana é o minério de ferro. Minério, soja, entendeu? Então é esse o risco da primarização. Então os países ricos, o que eles fazem? Eles compram a matéria-prima dos países pobres e agregam valor tecnologia, que é a indústria de transformação. Então a transformação é isso, é pegar a bananada, transformar em banana e vender muito mais caro. Com isso eu gero riqueza, conhecimento e é isso que a gente está brigando para o Brasil ser. Para nós sermos o Brasil da bananada e não da banana. Luiz, nós vamos entrar nessa discussão mais detalhada, porque o governo nessa semana deve anunciar medidas de incentivo ao crescimento da economia. Parece que tem uma mistura de medidas protecionistas, o que deve gerar
alguma repercussão internacional negativa, porque se reclama bastante, sobretudo em relação à China, e também deve adotar algumas medidas de incentivar alguns setores da economia. O que é bom, mas também gera críticas, porque dizem que há os escolhidos do governo federal, e aí um setor que não foi escolhido reclama, mas enfim, para a próxima semana há uma previsão de que o governo vai anunciar medidas. Eu queria voltar ao filme um pouquinho. Bom, a gente teve em 2010 um crescimento de 7,5% do Produto Interno Bruto, que são as riquezas produzidas no Brasil durante um ano. O ano passado, 2011, cresceu apenas 2,7%, menos de 3%. Só acha que o governo errou quando esfriou demais a economia no ano passado, elevando juros, cortando gastos públicos em investimento, ou o governo tinha que fazer aquilo porque a inflação estava realmente alta, fechou o ano ali em 6,5%, que é o teto da meta? Olha, eu costumo dizer o seguinte, né? Você pega lá, 2008 realmente foi o melhor ano que nós tivemos, foi até melhor que 2010. 2009 nós tivemos a crise, depois o governo tomou todas aquelas medidas corretas, incentivo ao consumo. Né? Você lembra disso? Fizemos todas aquelas medidas de consumo. Em 2009, para chegar em 2010 com esses números, o que o governo fez? O governo, através do BNDES, lançou o PSI, que é o Programa de Sustentação de Investimento. Aqui no Brasil, nós nunca tivemos linhas de financiamento de longo prazo para comprar máquinas e equipamentos. Com o PSI Finame, se você vai comprar uma máquina hoje, lá quando foi lançado, você pode comprar a máquina em até 10 anos, 2 anos de carência e juros que começaram com 4,5% ao ano fixo. Então isso deu um incentivo muito forte na indústria e no consumo. Então isso é reflexo de uma política de curto prazo, mas que refletiu nisso. Refletiu nisso daí. Só que aí o governo o que fez em 2010? Com medo da inflação, lógico, aumentou a taxa de juros, Fez em 2011, né? 2011, no ano passado. Aumentou a taxa de juros, o PSI foi para 9%, esse negócio todo, aí resfriou de novo a economia e nós temos esse resultado todo que está acontecendo. E fora outros fatores. Olhando hoje, só acha que o governo errou então? Eu posso dizer o seguinte, eu acho que o governo vem errando faz tempo. Né? O Brasil vem errando tremendamente faz tempo. E eu vou te dar um número aqui que eu acho que é a principal anomalia do Brasil, o principal câncer que nós temos. Sempre foi taxa de juros. Se você entrar no site do Banco Central, puxar lá, nos últimos 16 anos, 8 anos de governo Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de governo Lula e mais esse ano do governo da Dilma, você sabe quanto o governo brasileiro já pagou de juros somente da dívida? Mais de 2 trilhões de reais de juros da dívida. Se você corrigir esse valor e trouxer hoje o valor, por exemplo, o pior índice que tem passa de 5 trilhões de reais. É a maior transferência, maior transferência de renda que um país já fez. Do setor produtivo para o financeiro. Para o setor final. Não só produtivo, saiu do teu bolso, saiu do meu, saiu do bolso de todo mundo. Então, não sobra dinheiro para nada. Pega o orçamento de hoje, 46% do orçamento ainda hoje do Brasil é para amortizar a dívida e pagar juros. Não sobra dinheiro para nada. Então, o grande mal que nós temos aqui no Brasil... Uma taxa de juros alta. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E só que você tem uma grande parte da mídia, porque isso aí é briga de cachorro grande. Grande parte da mídia são economistas ligados ao sistema financeiro. Apoiam o lobby do sistema financeiro. É lógico. Então, o exemplo está aqui. Quando o governo Dilma teve coragem de colocar não alguém no sistema financeiro como presidente do Banco Central, se você pegar a história toda, é a primeira vez que nós temos um presidente do Banco Central de carreira. Que é o Alexandre Tombini, presidente do Banco Central. Então, e na primeira reunião que ele teve lá, na primeira, na segunda, aumentou, depois quando ele abaixou 0,5%, você viu o terrorismo que foi. Tu não falou que o Banco Central perdeu autonomia, que não sei o que lá, blá, blá. Então, o grande mal da economia brasileira, nós temos vários. Mas esse... Agora a Dilma não mudou esse mal, porque ela fez uma interferência forte no Banco Central. A taxa hoje está em 9,75% ao ano, a taxa básica da economia, que é a Selic, que é uma referência, né? No final, para o consumidor, a taxa é muito maior, mas essa é a taxa básica. A Dilma tem cobrado o Banco Central a reduzir. De alguma maneira, ela está atuando na questão do juros. E está tendo coragem para fazer isso. Ó, cada 1%, olha esse número, cada 1% que se abaixa da taxa Selic, o governo brasileiro deixa de pagar de 13 a 15 bilhões de reais por ano. Nós já baixamos quase 3%. Isso daí dá quase 40 bi. Só que agora, a pergunta é a seguinte, calma aí, o que vocês vão fazer com esse dinheiro? Né? Vai usar para gastar? Então tem várias coisas. A gente pode falar aqui de tributo, o governo está batendo recorde de tributos, tem um monte de coisa aqui que tira a competitividade. Nos comentários que eu faço na rádio, no jornal, aqui na televisão, eu sou muito crítico desse lobby do sistema financeiro, que sempre consegue ter voz para poder colocar na mídia os seus valores. Né? Agora, também fazendo um pouco o papel do advogado do diabo. O Fernando Henrique
e o Lula não mantiveram os juros altos porque são malvados, ou seja, havia, né, os que defendem os juros altos, dizem, olha, se manteve porque era importante para controlar a inflação, em determinado momento isso funcionou como instrumento para a gente trazer reservas para o Brasil, ou seja, que isso teve, do ponto de vista macroeconômico, né, foi uma ferramenta importante para o Brasil, nesses 16 anos, avançar no combate à inflação e organizar suas contas públicas. Claro que o cobertor é curto, quanto menos juros o governo tiver que pagar, mais dinheiro sobra para a educação, para a saúde, por isso que essa discussão que o senhor está colocando, ela é importante mesmo, tem que reduzir, o Brasil tem que gastar mais dinheiro com o que interessa. Agora, eles tinham uma outra saída, porque isso não foi uma questão de maldade e incompetência, foi? Eu acho que tem boa parte disso. De incompetência? Tem. Eu não tenho maldade? Dúvida. Maldade eu não sei, né? Maldade é questão de ponto de vista. A maldade é questão de ponto de vista. Se você perguntar para banqueiro, eles vão falar que eles foram super maus. Se você perguntar para o setor produtivo, aquele que vão falar que eles foram maus. Então a maldade depende do ponto de vista de quem está ganhando e quem está perdendo, né? Depende do ponto de vista de quem está ganhando e quem está perdendo. Então, se você pegar a taxa de juros é uma ferramenta para fazer isso? Só que aqui no Brasil as doses elas são cavalares. O remédio, se você tomar ele com qualquer antibiótico numa dose maior, você morre. Né? Você pega veneno de cobra, você toma a vacina lá, se for picado de cobra, mas se eu te der uma dose, você vai morrer. Então, essa dose da taxa de juros muito elevada, isso comprometeu completamente o nosso futuro e está comprometendo. Você sabe os números de hoje? Quanto que, mesmo assim, com essa taxa aqui, hoje, esse ano aqui, Brasil, né, o governo brasileiro vai pagar 240 bi de juros. 240 bi de juros só o governo. Você sabe quanto nós vamos pagar? Eu falo nós, eu, você, a sociedade civil, com cartão de crédito, com cheque especial, com Hot Money, desconto em duplicata, com todos esses negócios que a gente usa no nosso dia a dia, são mais 350 bilhões de juros. Que esses juros, 350 bilhões, é aquele que você paga 20%, 30%, 40% ao ano, e aquele do cheque especial que nem a J Russo cobra, que chega a 300%. Então, como é que a gente aceita isso? Porque taxa de juros que vem no teu cartão de crédito, ainda vem lá, taxa promocional esse ano aqui, 12% ao ano, que dá 300 lá anualizado. Como é que a gente aceita nesse negócio? Então, só para voltar, para ter uma ideia, se você pegar os 230 bi que o governo vai pagar, mais os 350 bi que nós vamos pagar, dá 15, 80 bilhões somente esse ano. Sabe o que significa isso? É você pegar toda a produção de automóvel desse ano, você pegar toda a produção de caminhão desse ano, você pegar toda a produção de ônibus desse ano, toda a produção de eletroeletrônico, geladeira, fogão, computador, para lá, tudo isso aí, pegar toda a produção de máquina e equipamentos, 85 bi, toda a produção de eletroeletrônico, eu já falei, mas toda a indústria têxtil, você entrega para os bancos e ainda fica faltando 180 bilhões de reais. Então tem uma conta para pagar. Dá para ver o mal que é isso. Não é sustentável, né? Dá para ver o mal que isso aqui está fazendo para a gente? Então, esse remédio que nós estamos tendo aqui é o maior mal que tem na economia. Um ponto importante é reduzir os juros. Ô Luiz Alberto, eu vou pedir licença um minutinho. A notícia volta daqui a pouco. Olá, a notícia está de volta com Luiz Alberto Neto, presidente da ABMAC, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Luiz Alberto, na última sexta-feira, a Folha de São Paulo trouxe uma manchete que me pareceu muito preocupante. Dizia que a participação da indústria na economia brasileira havia voltado ao patamar dos anos 50, quando o JK lançou 50 anos em 5, né? 14,6% de participação na nossa economia em 2011. O auge foi 85, quando chegou em 27,2%. Muita gente diz, os estudiosos dizem que, olha, como a economia se desenvolvendo, não dá para chegar em 27%. Mas eu te pergunto, 14,6% não é muito baixo? Falando em termos de Brasil, não tenho dúvida que é baixíssimo. No nível atual que nós estamos em desenvolvimento, que nós temos que aumentar a renda per capita do povo brasileiro, isso aí é péssimo para nós. Ele é péssimo. Devia ser de que participação? Olha, percentual? Tem dados aí? Já chegou a ser maior. Na década de 70, que é desde os estudos que nós temos aqui, a participação da indústria no PIB brasileiro chegou a quase 40%. Quase 40%. Eu não sei se depois a gente tem essa oportunidade de te mostrar esse gráfico, mas deixa eu te mostrar aqui, olha. O que acontece com os países ricos? Né? Todo país rico, ele passa por um processo de industrialização. Vamos pegar a Alemanha. A Alemanha, na década de 70 a 80, a indústria na Alemanha representava 45% do PIB. O que acontece quando o país começa a se desenvolver e a renda per capita desse país chega em torno de 20 a 25 mil dólares? As tuas necessidades básicas já estão atendidas. Eu tenho saúde,
eu tenho educação, eu tenho carro na minha casa, eu tenho geladeira, então eu já estou lá. Então o que as indústrias desses países desenvolvidos começam a fazer? Elas começam a se deslocar, procurar países para levar sua indústria, e esses países começam a trocar isso aí para os serviços, o serviço com valor agregado, com conhecimento. Não é um processo de desindustrialização. O PIB desses países começa a aumentar, a indústria perde um pedaço do bolo desse negócio. Relativo, mas ela continua robusta. Aí, então, na década de 70, 80, a Alemanha, o PIB per capita da Alemanha era de 23, 25 mil dólares. Hoje, o PIB per capita alemão está em cima de 45 mil dólares. E a indústria representa o que o Brasil tem hoje, 14% do PIB. Só que o Brasil não é a Alemanha. Só que a Alemanha continua sendo o maior fabricante de máquinas do mundo. O maior fabricante de máquinas do mundo, porque agrega tecnologia. Eu vou te falar, olha o que aconteceu com o Brasil, de 70 para cá. E isso daqui, ó, tem o gráfico aqui, e você vê claramente, todos os países envolvidos fazem isso daqui, tá? Você perde e vem para cá com esse negócio. Agora, olha o que aconteceu com o Brasil. Na década de 70, a indústria representava quase 40% do PIB. Hoje, nós temos os números aí, representa quase 14%. Nós não demos um passo na distribuição de renda. Na década de 70, o PIB per capita brasileiro era mais ou menos 4, 5 mil dólares, hoje está em 6 mil dólares. Isso daqui é o maior ato de vandalismo que fizeram com a indústria brasileira. Nós trocamos a indústria no PIB sem distribuirmos riqueza. Se você pega todos os países, na década de 80, se você pegar a produção industrial brasileira e comparar com a Ásia, tirando o Japão, você pegava China, Taiwan, Coreia, a produção desses três países, somadas, não dava a produção brasileira. Hoje, se você somar a produção da China, da Coreia, de Taiwan, o Brasil não representa 15% mais esse país em 30 anos. Então, o senhor já falou aí, juros, porque isso tem uma influência muito alta em relação ao câmbio, que é valorizar o real, e, portanto, ele fica menos competitivo com o dólar. Que outras medidas o governo e o Congresso, a sociedade brasileira, os empresários, a ABIMAQ, têm de tomar para parar esse processo, reverter esse jogo? Então, aí tem uma palavra mágica que chama taxa de investimento, que é a formação bruta de capital fixo. Né? A taxa de investimento é o que vai garantir o meu futuro, é o que eu invisto hoje para lá na frente colher os frutos disso aí. Nos últimos 10 anos, a taxa de investimento do Brasil não passou de 17%, 18%. Se nós quisermos crescer sustentavelmente 5% ao ano, essa taxa deve estar em 23%, 24%. Em termos de comparação, nos últimos 10 anos, a taxa de investimento do Brasil foi de 17,5%. América do Sul, 18,5%. Média mundial, 24,5%. Agora vamos pegar a Rússia e a China, superior a 45%. Como que a gente faz para aumentar essa taxa de investimento? De onde sai o dinheiro para isso? Então, agora a gente não tem que inventar nada. O que esses países que estão fazendo isso... Você pega a Coreia. A Coreia foi destruída pela guerra há 40 anos. Vê o que é a Coreia hoje. A Coreia hoje foi o maior fabricante de navios do mundo. Na década de 70, o Brasil nós já chegamos a ser o maior estaleiro do mundo. Não tinha para o Brasil... Está recuperando agora. Houve algumas medidas do governo Lula. Então, aí é política industrial. Né? Aí você tem esse negócio de política industrial para fazer tudo isso daí. Então, qual é a receita? O que você tem que fazer? É um tripé. Diga. Todos esses países que crescem, desenvolvem e geram riqueza, eles têm um tripé lá. Eu não vou falar na ordem de importância, mas é a mistura desses aqui. É um câmbio valorizado, é desoneração do investimento, é você incentivar o investimento e você ter linhas de financiamento de longo prazo para você poder investir. Câmbio desvalorizado. Um câmbio desvalorizado. Então, o que acontece? O Brasil faz justamente o contrário. Nós temos um câmbio supervalorizado. O Brasil é o único país do mundo, na década de 80, nós éramos o 5º maior fabricante de máquinas do mundo. Hoje nós somos o 14º. E por quê? O segundo pé aqui. O Brasil é o único país do mundo que tributa quem compra uma máquina, quem investe. Chega a quase 36% do valor que eu vou investir. 36%. Você pega a Alemanha, a gente sempre tem que comparar com o melhor. Na Alemanha, se você vai comprar uma máquina de 1 milhão de euros, o que o governo alemão faz? Ele pega 10% desse valor e fala, você tem imposto para pagar? Tem, então você abate 10% com isso aqui. Você já pagou os seus impostos? Ele deposita em cash na tua conta corrente. Aqui no Brasil... Está estimulando investimento. Por isso que a Alemanha é o que é, por isso que o Japão é o que é, por isso que os Estados Unidos é o que é, por isso que toda a Inglaterra é o que é, porque eles fazem isso.
Existem números. Então, aqui no Brasil, se você for fazer uma fábrica no Brasil, comprar uma máquina no Brasil, dependendo da cadeia produtiva, quanto mais longa ela for, quanto mais inovação tecnológica, olha o absurdo, quanto mais inovação tecnológica eu tenho, mais tributos existem, porque aqui nós temos aqueles impostos em cascata, que pode chegar quase a 36% do valor que eu tiro da nota fiscal. Enquanto isso, o Brasil premia o capital especulativo com a maior taxa de juros do mundo. Então, é fácil fazer a conta. Se eu tenho um dinheiro parado e o governo me garante 10% ao ano, enquanto vai tirar 10% líquido de qualquer empresa. Entendeu? Então é isso. Então, quando você vai lá fora e você vai no Japão, a taxa de juros é 1%, 2%, se eu tenho dinheiro parado, eu vou investir aonde? Eu vou para a Bolsa, vou colocar na tua empresa. Então é isso que faz um país crescer. E linhas de financiamento de longo prazo. Hoje... Crédito, né? Crédito para o empresário poder investir. Isso. E o que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos numa guerra mundial comercial. Estamos em guerra. Você vê o que está acontecendo com a Europa, com os Estados Unidos, todo mundo está querendo crescer com essa crise toda. Nós estamos vindo aqui, vendo, o alemão está chegando aqui, o japonês está chegando aqui, o italiano está chegando aqui, o americano está chegando aqui, com linhas de financiamento, você vai comprar uma máquina deles, 10 anos para pagar, 2 de carência e juros de 3% ao ano. Como é que você compete com um negócio desse? É melhor comprar dele, né? Pro cara que... Não, mas você não tem. Por não mais competitivo. Então você pega isso, você pega câmbio desvalorizado, você pega tributação excessiva, não vem me falar que eu não sou competitivo. Entendeu? Não é a indústria brasileira que não é competitiva, é o Brasil que não está competitivo. Essa é a grande diferença. Agora, o Paulo Cunha, que é um líder de classe empresarial importante, diz ele que o problema do câmbio não é o maior para a indústria, sim custo de insumo, custo de energia, que há outros aspectos, não é só a questão do câmbio, não. Porque o Brasil, por exemplo, paga uma energia muito cara num país com alto potencial hidrelétrico, né? Tem aí esse tripé aí, não tem umas outras... Não tem, mas é que esses... Outras pernas aí. Então, só no câmbio. Então, com esse tripé, eu conseguiria aí... se o câmbio... Vamos para o exagero. Se o câmbio hoje estivesse a R$3, isso daqui, eu estaria levando isso. Mas, é que quando a represa baixa, todos os toquinhos aparecem. Claro. Hoje você pega o aço no Brasil... O aço no Brasil é 30% mais caro que o aço alemão. Eu não estou falando de aço chinês, é o que ele fala de insumo, ele tem razão. A energia elétrica brasileira é a mais cara do mundo. Mesmo nós temos uma base hidráulica que é a mais barata. Nós fizemos um levantamento na BIMAC que chama Custo Brasil. Olha esse número aqui. Foi junto com a Fundação Getúlio Vargas, nós fizemos isso há um ano atrás. Eu estava cansado de ouvir falar de China e de câmbio. Falei, me levante o que é esse raio desse custo Brasil? E depois eu estudei esse estudo aí, que é um livrinho de 20 páginas lá. Resumo da ópera. Se você pegar uma empresa alemã, que ela vende um produto na Alemanha por 100 euros e trouxer essa empresa aqui no Brasil para vender esse mesmo produto, ela vai vender esse produto por 143 euros. Então, o custo Brasil é 43%, que é justamente isso que está falando. É o custo de energia elétrica, é o custo da matéria-prima, é o custo do trabalhista, que você tem fundo de garantia. Todos esses negócios aqui, de impostos, né? Que lá na Alemanha não tem, você aqui tem. Na Alemanha você paga no produto final, aqui você vai na cadeia toda. Então, é 43% o custo Brasil. O senhor é líder empresarial de uma classe, defende o seu peixe, deve fazer, é bom que faça isso legitimamente. O Ivan Ramalho também é um líder de entidade de classe da Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior. Ele era do governo e do MIDIC, agora ele mudou de lado. Tem o lado da Luz e tem o lado da... Pois é. Agora que ele está na Associação Brasileira de Empresas e Comércio Exterior, ele insiste na questão da competitividade da indústria. Ele fala o seguinte, olha, a importação brasileira, ela é saudável, ela não é a responsável pela perda da participação da indústria no PIB. Como é que o senhor responde a essa crítica do Ivan Ramalho? Em parte tem razão e na maior parte não. No que ele tem razão? Então deixa eu falar. E depois o que não tem? Então, nós não somos contra a importação de máquina. Não somos contra a importação de máquina. Quando você traz uma máquina que é para melhorar a tua competitividade, que é para melhorar a tua produtividade, quem que vai ser o maluco que vai ser contra isso? Só que eu quero condições iguais, isonomia. Hoje aqui no Brasil a briga está de Rambo contra Mazzaropi. Né? O pessoal vem todo armado com linha de crédito, esse negócio todo, para vender máquina aqui no Brasil. Outra coisa, existe um mecanismo que a OMC permite, que é o imposto de importação, que é justamente para fazer isso. Você sabe quanto que é o imposto de importação no nosso setor? Ele é de 14%. Não é proibido importar máquina do Brasil. Você pode importar. Só que você paga um imposto de 14% se tiver fabricante nacional. Se não tiver fabricante nacional, esse imposto varia de 0% a 2%. Então, a nossa taxa média de imposto de importação, se você pegar tudo que é importado de máquina no Brasil e ver o que se paga de imposto, dá 7%.
Aí é que ele está errado. Uma medida que eu acho que devia ser tomada é o seguinte, aumentar o protecionismo, aumentar essa taxa... Essa palavra eu não gosto, protecionismo. Mas é uma medida de proteção, é protecionista. Proteção em épocas emergenciais. Nós estamos numa época emergencial. A proteção, ela funciona por pouco tempo. Eu sou a favor da proteção por pouco tempo. Mas por que tem medo do protecionismo e não usar a palavra que tem que ser usada? É uma medida protecionista e é legítimo que se adote essa medida, eu sei que é legítimo, mas aí nós somos atacados porque aí voltam a falar até de lei da informática, que a gente quer voltar. Que é verdade também, né? Então, mas nós não queremos isso. O nosso setor, você sabe quanto que a gente exporta do nosso faturamento? Nós chegamos a exportar 35% do faturamento do setor de máquinas e equipamentos é exportado. Mais da metade vai para países de primeiro mundo. Sabia disso? Sabia. Mais da metade das máquinas... O senhor aqui não é notícia hoje. Mais as metades das nossas máquinas, o maior comprador de máquina do Brasil é os Estados Unidos. O terceiro é a própria Alemanha. O segundo é a Argentina hoje. Então, voltando aí no que ele está falando, Associação Brasileira de Empresas de Comércio Exterior. Então, a importação, ela é boa? É, desde que ela seja muito bem administrada. Você quer ver? Eu quero ver se essa importação é boa. Nós fizemos, logo que o governo Dilma assumiu, nós tivemos uma reunião com o ministro Pimentel, a BIMAC tem 1.312 NCMs. O que é? A nomenclatura do Mercosul. O que é NCM? Cada produto tem um número diferente. Que é você ter, a caneta tem um número, o relógio tem um número, o clips tem um número. O ministro Pimentel é o Fernando Pimentel, ministro da Indústria e Desenvolvimento, né? Isso. Então, o que acontece? Nós levamos um estudo lá para o governo, com dados do próprio MEDIC, que dessas 1.312 NCMs, nós tínhamos lá 500 NCMs que vinham da China, que entram aqui sem nada, que não pagam o custo da minha matéria-prima. Não paga, sabe o que é isso? Não pagar o custo da minha matéria-prima? Então isso você tem que barrar, aí você tem que ter proteção. Vou te dar exemplo, olha, vamos falar isso aqui para ele. Diga. Na BIMAC, a BIMAC é formada por 30 câmaras setoriais. Cada câmara setorial representa um segmento da indústria. Sim. Então eu tenho lá fabricantes de máquinas, ferramentas, eu tenho a câmara setorial de cimento e mineração, fabricantes de bombas, de válvulas, de equipamentos para ginástica. São 30 câmaras setoriais que representam todos os fabricantes de máquinas e equipamentos. Vou pegar fabricantes de máquinas e ferramentas, máquina básica, Senai, que você vai aprender fresas universais. Há 20 anos atrás, nós tínhamos 15 fabricantes de fresas universais aqui no Brasil. Concorrência pura. Sabe quantos nós temos hoje? Só sobrou um. Está morrendo. Por quê? Por causa dessa defesa que esse Ivan Ramalho está defendendo. Então, pega válvulas, commodities que tem no mundo todo. Eu tinha 70 fabricantes de válvulas aqui no Brasil. Hoje só tenho 20, os outros 50 estão fazendo o que ele está falando, estão importando. Eu estou perdendo tecnologia, eu estou perdendo inovação. Então, a importação... Agora, isso não acontece por uma razão, porque também uma boa razão. Porque há vantagens, por exemplo, para o consumidor, quando o real está valorizado, né? Ele compra produtos importados mais barato, ele legitimamente faz viagem para o exterior, pode fazer compras no exterior, o que não tem problema nenhum, que a elite fazia isso, é bom que a classe média também possa fazer, né? Carros importados e produtos melhores. A gente viu, por exemplo, um acordo automotivo com o México, que está sendo criticado agora. Você vê carros produzidos no México, que chegaram no Brasil, e compara com o produzido aqui, a qualidade do estofamento do carro, do equipamento do carro é muito melhor. O Collor já falava isso, né? Então, assim, o Collor... As carroças que tinham. Então, você também tem, Luiz Alberto, com esse câmbio, nesse patamar, ele ajuda também a controlar a inflação. Ele traz vantagens para o todo da economia. O mercado interno está aquecido muito, em parte por isso, porque o poder de compra está alto, não? Tá, agora eu vou te dar uns números, vou te dar uns números aqui, que é a minha missa do Brasil Potência ou Colônia. Hoje, em função disso que você está falando, desse primeiro sentimento, que realmente tem, porque no cockpit do governo parece que está tudo bom. Estou batendo recorde de arrecadação, estou quase com pleno emprego, inflação sendo controlada, mas só que tem uma bomba relógio. Só que tem um reloginho lá que está começando a apitar, o trem de pouso não vai funcionar, você não vai conseguir aterrissar. Hoje, você pega o seguinte, o negócio da reprimarização da economia brasileira em função desse câmbio que está acontecendo. O que é reprimarizar a economia? Reprimarizar a economia é o seguinte, é você voltar ao Brasil colônia. Nós éramos colônia de Portugal, nós mandávamos pau-brasil, né? Cana-de-açúcar, ouro, prata, para trazer espelhinho, para trazer colarzinho, entendeu? Então você manda as tuas riquezas para fora, para trazer produtos de valor agregado. Hoje, 76% das exportações brasileiras já são de commodities. Então deixa eu falar.
O Brasil, vamos começar com o café, que o Brasil começou, a história do Brasil começou com o café. O Brasil hoje é o maior exportador de café em grãos do mundo. Você sabe qual é o país que mais exporta café industrializado, que é aquele chacezinho que a gente toma? É a Alemanha, sem ter um pé de café. Você pega o seguinte, vamos pegar aqui outro item de forte exportação nossa. Você pega a celulose no Brasil. O Brasil hoje, né, por causa do nosso clima, o eucalipto, que é a matéria-prima para a celulose, ele cresce aqui de 3 a 4 vezes mais rápido que qualquer lugar do mundo. Hoje 90% da nossa celulose é exportada. Hoje 60% do papel que eu consumo vem da China. Tá? Você pega alumínio, então, vou te dar alguns exemplos. Alumínio e bauxita, que é a matéria-prima para você fazer alumínio. O Brasil tem a segunda reserva maior do mundo. Tem 20 ou 25 anos que não sai uma fábrica nova de alumínio no Brasil. Hoje nós temos déficit na balança comercial de alumínio, porque não dá mais para fabricar. Ou seja, o caminho é você pegar e estimular setores que vão agregar valor aos seus produtos. Então, aquela discussão que havia em relação à Vale do Rio Doce, por exemplo, ela só exporta minério. Aí o governo fazia uma pressão. É preciso siderurgia também. Ou seja, aí vem Posso dar um número a iniciativa para falar, mas é uma interferência do governo. Ou seja, está pedindo, então, maior interferência estatal para organizar os setores da economia, não? A interferência estatal que eu peço é o seguinte: tira a mão da economia, tira os impostos. Você quer ver? Eu vou falar de minério de ferro. Hoje, o Brasil, nós temos aqui 60% a 70% das reservas de minério do mundo são aqui no Brasil. E nós só temos 2% da produção de aço. Você acha que é possível um negócio desse? Você tem 70%. Totalmente desequilibrado. Agora você chega e fala o seguinte: e como é que nós temos uma Embraer? Política industrial. Algum maluco, entre aspas, maluco do bem, falou: vamos ter uma indústria aeronáutica forte. Hoje a Embraer é exemplo para nós, é orgulho. Se não fosse o BNDES, não existiria Embraer. Na Embraer só hoje... O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que financia financiamento de longo prazo para o setor produtivo. Você sabe quantos engenheiros tem dentro da Embraer trabalhando só em tecnologia de informação? Mais de 3 mil. Olha o conhecimento que gera esse negócio. Então o que falta aqui nesse país é política industrial. Nós temos que... Eu estou até jogando fora a palavra desindustrialização. Nós temos que, em cima daquele número que você me perguntou, os 14%, nós temos que reindustrializar esse país. Nós temos que fazer com que esse país volte a se reindustrializar. Então me dá um minutinho, vamos fazer um intervalo, vai falar de política industrial no próximo bloco. A notícia volta daqui a pouco. Olá, a notícia está de volta com Luiz Alberto Neto, ele é o presidente da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Luiz Alberto estava falando da tal política industrial, né? Isso é muito demonizado às vezes no Brasil. Fala assim, a política industrial, na verdade, é eleger alguns setores amigos do governo, do poder, que vão obter benesses, financiamentos e não acabar assim, ficando mais ricos e não produzindo um efeito coletivo para o país que é melhor. Política industrial que o senhor defende, qual é uma política industrial correta para o Brasil, que não seja essa política industrial às vezes tão criticada? Na realidade a gente não tem política industrial no Brasil, né? Não existe? Não existe. O senhor falou da Embraer há pouco, que existia... Pontualmente havia. Então, mas por quê? Porque teve alguém que falou, nós vamos construir aqui uma indústria aeronáutica forte e foi embora. E investiu nisso aí. Outro exemplo fortíssimo que a gente pode dar é a Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Vê o que é a Embrapa hoje. A Embrapa hoje tem mais de 3 mil e também não tem influência política nenhuma, e hoje é motivo de orgulho para todos nós. Hoje, se o Brasil, nós temos hoje todo esse saldo comercial no agronegócio em função de duas coisas: investimento em tecnologia da Embrapa e as máquinas e equipamentos que nós temos no nosso campo, que faz com que a gente tenha a maior produtividade no campo com soja, com milho, com algodão. Só que quando cai nas nossas estradas, aí vai ficar tudo pelo caminho. Então, política industrial, o que é a política industrial? A política industrial, no nosso modo de ver, é o quê? É você voltar a que a indústria ela tenha uma maior participação no PIB. Então você tem que ter uma taxa de investimento maior. Só que para acontecer isso, você tem que... As condições macroeconômicas, elas têm que mudar muita coisa. E aquilo que eu estou falando aqui com você, uma delas é a tributação. Enquanto eu tiver 36% batendo recorde de tributos em cima do investimento, é uma bola de ferro que você coloca no meu pé que eu não consigo andar. Por mais que eu seja o Ben Jones para correr os 100 metros em 6, 7 segundos, você me coloca essa bola no meu pé, eu vou arrastar, eu não consigo fazer. O Brasil discute uma reforma tributária faz aí 16, 20 anos. Desde que a Constituição de 88 foi feita, o Brasil vem discutindo essa agenda. Então, por que não se aprova uma reforma tributária?
É porque o governo tem medo de perder a arrecadação e na outra ponta não poder gastar o que ele quer gastar. No meu modo de ver é isso, medo de perda de arrecadação. Mas é uma coisa que não é muito inteligente, né? Você pega, o que você tem que fazer? Copia onde dá certo. Então vamos falar dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz? Ele tem o IVA lá. Então quando você vai comprar uma Coca-Cola nos Estados Unidos, você sabe quanto você vai pagar de imposto. Imposto sobre valor agregado. E é no final, é no supermercado, porque tudo, absolutamente tudo que você produz, ele vai para alguns lugares. Ou ele vai para o supermercado, ou ele está no posto de gasolina, ou ele está no shopping center, ele vai para o consumo. Então é muito mais fácil você tributar a porta de saída do consumo do que todo o processo produtivo que gera isso daí. Todos os países ricos e desenvolvidos fazem isso. Então, o fácil seria copiar isso daí. Então, você pega a empresa, ela tem que pagar lucro sobre o lucro que ela deu, ou sobre o lucro presumido, qualquer coisa. Então você pega aqui no Brasil, né, qual o grande problema que nós temos aqui? Se você tem um problema tributário na tua empresa, de fiscal, de entendimento, se você pegar 4 tributaristas, é capaz de cada um dar um parecer diferente e o governo de entender de outra forma. Para você ver a torre de Babel que é isso aqui. Então nós temos que, o primeiro passo uma política industrial é simplificar o processo tributário desse país. O segundo é desonerar o investimento. Você pega aqui, por exemplo, no estado de São Paulo. Hoje, o ICMS no estado de São Paulo, daquilo que eu pago na minha máquina, ele volta em 48 meses. Quem vende a máquina paga o ICMS quase que à vista, 30 dias depois. Quem se acredita dessa máquina e vai lá poder, se acredita em 48 meses. Então, essas mínimas coisas, guerra fiscal, que agora nós tivemos com o presidente do Senado, que isso, ele favorece o importado em detrimento do fabricante nacional, é outra aberração que nós temos aqui. Essas coisas pequenas, o que desanima um pouco, se essas coisas pequenas a gente não consegue mudar, imagina as maiores. Agora, o que nós estamos fazendo? Né, que nós estamos fazendo um movimento, deixa eu até aproveitar aqui, que eu acredito o seguinte, não tem governo nenhum no mundo que ele não se mova através de pressão, mas pressão organizada, sem querer derrubar o governo nenhum. Então, em função de todos desse processo de desindustrialização que está acontecendo, nós conseguimos reunir 30 entidades de classe, trabalhadores e empresários. Estivemos lá na presidência do Senado com o senador José Sarney e tinham lá mais 8 senadores líderes de Câmara para falar da guerra fiscal. O próprio presidente Sarney chegou e falou assim, isso aqui para mim é histórico, eu nunca vi trabalhador e empresário juntos, nós estávamos lá. E agora, em função disso, o que nós vamos fazer? Nós já temos agora umas manifestações, nós vamos para a rua, nós vamos levar isso para a sociedade para mostrar o que está acontecendo com o Brasil. Esse 12%, 13% do PIB está condenando esse país aqui a ser um país eternamente subdesenvolvido, mesmo o Brasil sendo um país rico em matéria-prima. Então nós estamos indo para a rua junto com os trabalhadores, de forma organizada, para mostrar para o governo que essa situação não dá mais para continuar. Quando que é o primeiro Vai começar agora. Nós temos dia 28 de março. Dia 28 de março vai ser no Rio Grande do Sul e no Paraná. Dia 23 é Santa Catarina. Dia 4 de abril aqui em São Paulo. Nós estamos esperando levar 100 mil pessoas. E a reivindicação objetiva qual é que é? Nós temos eu vou te acabar com a guerra fiscal. Uma delas é a guerra fiscal, mas o manifesto é em função de um Brasil melhor. A guerra fiscal é quando um Estado dá um incentivo para atrair um investimento competindo com o outro. Isso acaba gerando uma coisa meio devoradora ali no próprio setor industrial, não é isso? Mas é porque ela basicamente favorece o importado. Eu pago ICMS e nessa guerra fiscal o importado ele deixa de pagar ICMS. Então ele penaliza quem está fabricando aqui. Ele no primeiro momento ele beneficia o Estado que está fazendo isso, porque é um pouco complicado explicar isso aqui, mas basicamente ele favorece o importado em detrimento do nacional. Ô Luiz Alberto, essa discussão sobre a Constituição de 88, os impostos, que a carga tributária brasileira é muito alta, é um fato, e também é fato que a arrecadação vem aumentando. Mas de 88 para cá, a Constituição, ela abraçou muitos benefícios sociais, né? E isso tem um custo, né? Nós temos lá o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, há muitas críticas ao SUS, mas é um sistema universal, ele é caro. No governo Fernando Henrique, a gente viu que todas as crianças, quase a totalidade delas, foram para a escola. Hoje a discussão é como dar qualidade a essa escola. Ou seja, esses impostos também, essa carga tributária não é alta, porque de alguma forma, de 88 para cá, o Brasil quis abraçar alguns benefícios sociais que eram importantes para tirar as pessoas da miséria. Isso tem um preço ao final? Não tem, eu concordo, mas eu volto no negócio dos juros. Por que a carga tributária no Brasil é a maior do mundo?
Porque nós temos a maior taxa de juros do mundo, que o governo tem que fazer sua A carga tributária brasileira é a mais alta do mundo? A carga tributária brasileira é mais alta. É uma das mais altas, né? Se você pegar, se você for para países ricos, você não vai querer comparar o Brasil com Suíça, né? Como é que vai ser negócio? Mas a Suíça, depois eu também tenho uma história da Suíça para você ver que a Suíça é industrializada. A gente pensa que a Suíça, mas metade da população da Suíça trabalha nas 350 mil empresas pequenas da Suíça, com até 10 funcionários, que dão 2/3 da balança comercial da Suíça. E vai mexer no câmbio na Suíça. Não deixaram mexer. Então, é lógico, se nós não falarmos, a premissa principal é a educação. Se quiser mudar qualquer país, você tem que fazer investimento maciço em educação. Educação e saúde, isso é básico. Então, se você pega o orçamento do governo desde lá de trás, é aquilo que eu falei no início. O governo vai pagar esse ano 230 bilhões de juros, e você vê lá na conta de educação, tem 23 bi. É 10% daquilo que eu vou pagar de juros. Então, o que o governo faz? Eu tenho que aumentar essa carga tributária para poder pagar esse absurdo de juros, para ver se sobra alguma coisa para o INSS, para tudo isso aí. E tem que mudar. Quando o INSS lá atrás, se você pega a vida útil do homem, assim, em 1950, 1930, não passava, eu já estava fora dessa curva, eu já era o ponto fora. 52 anos, 53 anos, você já era considerado uma multa para morrer. Hoje, mesmo aqui no Brasil, a idade média passou para 76 anos aqui no Brasil, mesmo com todas essas desgraças que acontecem aqui. 76 anos contra 50 lá atrás, nós estamos vivendo no mínimo 20, 25 anos mais. Então, nós temos que mudar, e teve agora uma lei para aprovando, para você fazer um complementar de... Então, dá para mudar isso daí. Só que o governo tem que gastar melhor, para que sobre dinheiro, para a gente investir em saúde e educação, tire dinheiro dos juros, porque dá para fazer uma reforma fiscal. Você pega o seguinte, você pega janeiro, você quer uma coisa, como é que o governo explica isso? Janeiro, recorde de arrecadação. Você pega janeiro, você tem lá emprego com 6,5%. Por que o PIB só cresce 2%? Se eu estou arrecadando... A premissa é que, se eu estou arrecadando um monte de imposto, o país devia estar crescendo. Está quente o negócio. Devia estar crescendo. Mas o que está acontecendo? Foi criado um negócio chamado nota fiscal eletrônica, que é excelente. Então, o que o governo está fazendo, os governos estaduais, você está coibindo a sonegação. Então, as empresas não tem mais como sonegar. Excelente isso, porque se você pagasse imposto e a tua concorrência não pagasse, era uma concorrência desleal. Exato. Então, está aumentando muito os impostos. Então, o governo que ele tem que fazer com esse extra da arrecadação, ele tem que pegar esse dinheiro e investir em saúde, educação, voltar para isso. Mas para fazer isso, tem que ter esse raio dessa reforma. O senhor, como representante do industrial brasileiro, né, tem aquela imagem de que o industrial ele procura lá um financiamento do BNDES subsidiado com uma taxa boa. Quando aquele dinheiro chega na empresa, muitas vezes ele aplica nesse mercado financeiro para colher uma taxa de juros alta. A gente viu na crise de 2008 empresas do setor produtivo que estavam fazendo operações de derivativo ali para ganhar dinheiro como se fossem empresas financeiras, né? Como que o governo e a sociedade pode criar garantias de que um financiamento subsidiado, de que um recurso que seja alocado num setor importante, estratégico, chegou a esse convencimento, temos que ter uma Embraer, né? Temos que recuperar a nossa indústria naval. Como evitar que isso seja mal usado, Luiz Alberto? Olha, isso é controle, mas você quer ver uma coisa? O grande problema disso que você falou é você pegar um ponto fora da curva e trazer isso como se fosse regra. Que existe isso. Você acha que não é a regra? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu vou te dar uns números do FINAME e do BNDES. O que é o FINAME? O FINAME é uma linha de financiamento para compra de máquinas e equipamentos. Que é do BNDES. É para comprar máquina e equipamento. Você quer comprar uma máquina e equipamento, você tem que ir no BNDES, você vai lá e pega com esse, entre aspas, que eu também já não concordo. Você sabe por que existe BNDES no Brasil? Para ajudar o desenvolvimento econômico e social. Então, tá lá, banco. Mas então... É o poder público como indutor do desenvolvimento. Então, mas por que financiamento de longo prazo. Por que você fala... Mais ou menos isso. É isso aí. Por que você está falando desse negócio subsidiado, isso aí que dá aquele choque, né? Porque ele não é basicamente... Você pegar os números do BNDES, vai ver que o BNDES dá lucro, ele dá um belo de um lucro no final. Mas a taxa é muito melhor do que a do mercado, né? Não, então, por que existe BNDES? Porque se eu for comprar uma máquina em qualquer banco privado, eu vou pagar 30%, 40% ao ano. Só existe BNDES no Brasil, por quê? Porque aqui é tudo em excesso. Então, qualquer empresário que for comprar uma máquina em banco, qualquer coisa, ele vai quebrar. Ou senão vai tirar toda a margem que ele tem do negócio dele. Então, por que no Japão não tem BNDES? Por que na Alemanha não tem BNDES? Porque você vai em qualquer banco lá, ele te financia uma máquina com 3%, 4%, 5% ao ano. Aqui, onde eu vou conseguir isso?
Só no BNDES. Só no BNDES. Só no Finame lá. E se não tivesse BNDES, a situação da indústria estaria muito pior. E outra coisa, aquilo que eu falei no começo para você. O BNDES, ele ajuda em muito a pequena e média empresa. A ter linhas de financiamento, até capital de giro agora tem, que chama Progerem. Empresas que faturam até, se eu não me engano, 48 milhões, você pode ir lá pegar um Progerem que você vai gerar emprego, você tem 1 ano de carência, 3 anos para pagar e juros de 0,98% ao mês. Você pode falar, é barato? É 13% ao ano. É barato não é, né? Então, mas você acabou de falar que é subsidiado. Barato não é. Então não é. Barato Então não é. é a única Uhum. forma. Então, existem problemas. Eu não vou falar que não tem existem. linhas ali de 6,5%, 7,5%. Há linhas que tem, né, um abatimento grande de imposto, Então, mas de juros. Tem um subsídio, mas tem um subsídio que vem pelo Tesouro. Mas pega na outra ponta, isso é uma forma inteligente, porque a hora que você me financia, eu comprar uma máquina com juros de 4%, 5%, eu vou estar produzindo. Lembra o negócio lá de criar riqueza? Claro. Eu vou estar riqueza. E você tributando lá na ponta, você recupera tudo isso. Porque quanto mais máquinas eu vender, mais produto. É o raio da competitividade. Mais competitivo eu vou estar, mais riqueza eu vou gerar, e aí o governo pode tributar lá na frente. Por isso que eu tenho que. Todos esses países que crescem, todos, absolutamente todos, têm linhas de financiamento com juros, entre aspas, subsidiados. Só nós aqui que não temos. É por isso que aconteceu essa desgraça. O PIB nosso da indústria estava lá em 30% e hoje cai em 15%. Porque qual é o maluco que vai pegar dinheiro para comprar uma máquina? Se eu pego esse meu dinheiro, aplico lá em um CDB com 15%, 30% ao ano. Eu não vou fazer isso. Luiz Alberto, eu queria uma coisa específica. Está se discutindo. O BNDES é fundamental para o desenvolvimento econômico e social da indústria brasileira. Eu concordo agora. Tem pontos. Agora, tem casos do BNDES... Escolher, que nem fala, vamos escolher os ganhadores. Né? O Brasil, a gente tem poucas multinacionais aqui. Nós temos que ter... Agora, como escolher isso? Você tem razão. Tem coisas erradas, mas são exceções. Cara. Agora tem que coibir, se tiver errado. Beleza. Se alguém pegou dinheiro lá e fez aí, tem que ir atrás. Tem que coibir, está correto. No Brasil, agora tem uma discussão específica que está sendo feita ali em Brasília, de que tem que se tomar medidas protecionistas em relação à China. Né? O Brasil vive com a China e com os Estados Unidos uma espécie de relação pendular. Ora pende mais para os chineses, ora mais para os americanos. No início do governo Dilma, houve uma reaproximação maior com os Estados Unidos e agora tem uma sucessão lá na China, do Hu Jintao, em outubro. O governo está preocupado com isso, acompanhando. Praticamente deve se manter a mesma linha de um capitalismo ali de Estado, ou seja, com o partido induzindo ali o crescimento econômico, mas com pouca liberdade política. Essa é uma outra discussão que se faz sobre a China, mas o que nos interessa aqui é a seguinte: chegam ao Brasil muitos produtos chineses baratos. O Brasil tem que tomar medidas específicas em relação à China, Luiz Alberto? Eu não tenho dúvida. Quais? Eu não tenho dúvida. Por exemplo? Eu vou te falar pelo que nós estamos fazendo com o governo. Uma das medidas, a BIMAC entrou com um processo que chama de salvaguarda. O que é um processo de salvaguarda? É quando um produto está vindo aqui, você prova que aquele produto ele está abaixo do preço do mercado, está deslocando a indústria, concorrência desleal, então tudo que vier daquele país é proibido entrar aqui. Você proíbe. Essa é a forma mais rígida, salvaguarda. Então é difícil fazer um processo de salvaguarda porque você arranja um rolo na OMC tremendo. Na Organização Mundial do Comércio, mas a OMC prevê salvaguarda. Prevê. Mas é um rolo mas mesmo. No mundo todo, se você tiver, você tem poucas salvaguardas. E nós temos 5 processos muito bem estruturados para isso aí. Então, isso aí é um ponto difícil. Outro ponto, que é o mais fácil de ser feito, o que são? São as licenças não automáticas. O que é uma licença não automática? Então, nós temos, dentro desse estudo, o que nós fazemos? Vamos pegar o exemplo. Eu tenho uma válvula, que é um produto, uma válvula industrial. Essa válvula é fabricada aqui no Brasil. Por quanto eu exporto essa válvula? Eu exporto por $20 o quilo da válvula. Por quanto chega essa válvula do resto do mundo? Da Alemanha chega por 18, do Japão chega por tanto, não sei o que lá. Agora, por quanto chega da China? Chega por 5. É uma diferença brutal da coisa. Então, o que nós estamos pedindo para o governo é o seguinte: olha, você tem 2 formas de a gente colocar uma barreira nisso aqui. Ou você pega o meu preço de exportação, porque no meu preço de exportação eu não tenho os impostos PIS, COFINS, ICMS, então o meu preço de exportação ele é competitivo. Eu aceito até uma variação de 30% do meu valor. Se eu vendo por $20 o quilo, você tira $6, se chegar a 14, entra. Então, o que está acontecendo? Ou senão você pega o preço que eu estou importando do mundo todo, tira a China, vê qual é o valor e põe isso aqui. Os valores da China, eles chegam a 4, 5, 6, 10 vezes menos do que isso. Então você vê
que é um processo claro de dumping, de proteção. Faz sentido então, adotar essas medidas. Então, o que faz sentido? Põe um valor de referência, não vai ser proibido importar da China, mas esse cidadão vai ter que pagar todos os impostos sobre esse valor, que é o que eu pago. É o que eu pago. Então tem que colocar, para ficar, isso é isonomia, é isso que a gente pede. Ó, não vão proibir da China, calma aí, mas não pode chegar uma caneta que você paga aqui, não sei, R$5, chegar da China por 50 centavos. Vai deslocar. Então, você colocar, essa é uma forma. Você viu o que a China fez com o navio da Vale? Nós colocamos 35% de imposto a mais de IPI nos automóveis. O navio da Vale de 400 mil toneladas, a China falou, agora não, pode dar ré. Não vai chegar aqui. Se o governo brasileiro tivesse coragem, falou assim, tá bom, durante 6 meses não te mando mais minério de ferro. Pronto, segura a onda aí. E aí, como é que faz? Queria ver a coragem deles para onde que ir. Infelizmente o programa chegou ao final, nós temos aqui o Pinga Fogo. Eu pergunto, o senhor responde rapidamente, 1 ou 2 palavras, por favor. Getúlio Vargas. Eu acho que foi um grande início, acho que foi a prova. Juscelino Kubitschek. Esse é o que deu. Nós teríamos que ter ele de volta aqui para fazer todo o processo de reindustrialização aqui do Brasil. Ditadura militar de 64. Olha, isso aí eu só sei pelos livros, por pouco. Isso aí eu reprovo completamente, né? Ditadura não dá. José Sarney. Eu também prefiro omitir um pouco, mas eu acho que é o seguinte, tem, como todo mundo, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então acho que tem as duas partes aí com ele. Fernando Collor de Mello. Isso foi uma grande decepção. Itamar Franco. Outra decepção. Fernando Henrique Cardoso. Esse consertou o Brasil em grande parte quando colocou o real. Esse prova. Lula. Olha, o Lula eu tenho que bater palma, porque se você pegar a história desse homem, de onde ele veio, o que ele conseguiu, também como todo mundo tem um lado bom e tem um lado ruim, eu acho que tirar 30 milhões de brasileiros da pobreza, o que ele fez, eu acho que tem tudo, mas também eu coloco dos dois lados, Lula e Fernando Henrique, cada um com as suas características, mas são dois grandes brasileiros que nós temos. Dilma. Eu acho que essa mulher, ela é porreta, viu? Só do Banco Central, dela ter colocado uma pessoa forte no sistema financeiro, e ela, quando era ministra, ela sempre falava em conteúdo local, em desenvolver a indústria brasileira, eu acho que ainda é uma grande promessa. Mas vamos ver, tá? É uma grande promessa. Tá botando fé, mas quer ver para crer. É uma grande promessa ainda. Filme preferido seu? Olha, você quer ver uma coisa? Eu gostava muito do Monty Python, né? As comédias do Monty Python. O Cálice Sagrado, eu gosto muito de comédias, eu gosto também muito. Um diretor de cinema preferido? Scorsese. Um ator? É o Nicolas Cage. Uma atriz? Aí tem várias, né? Demi Moore, né? Uma música? Qualquer música popular brasileira eu gosto. Um cantor? Cantor? Também, Caetano. Cantora? Cantora, Gal Costa. Um ídolo? Ídolo, meu pai. Um livro? Esse último que eu estou lendo, que chama Os Maus Samaritanos, que fala muito do que a gente está... De quem é? É de um escritor coreano, eu perdi o nome, mas Os Maus Samaritanos. Chama Os Maus Samaritanos. Um orgulho? Meus filhos. Um arrependimento? Um arrependimento? Eu não sei. Se eu tenho, eu esqueci, viu? Porque arrependimento não tenho. Uma frase? O arrependimento, eu acho que esses 4 anos que eu estou na BIMAC, não ter conseguido mais coisa e brigar, ter mais tempo disponível para brigar para um Brasil melhor. Acho que não é um arrependimento, mas é uma falta de tempo de fazer mais. Uma frase, um pensamento do qual o senhor gosta muito, pode ser um poema, um verso? A frase que eu sempre falo para os meus filhos é respeito a tudo e a todos. Eu acho que tudo na tua vida começa com respeito. Eu acho que o respeito é a base de tudo. Luiz Alberto, queria te agradecer obrigado, muito a sua entrevista. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Não, foi boa a entrevista, espero voltar a entrevistar novamente. Muito obrigado. Falou bem. É mais um desabafo do que... Foi bem.